Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Boa noite a todos, amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão do lado assim: você está no melhor lugar do mundo. Aleluia. Eu acredito que Deus vai falar com você hoje poderosamente, amém? Quantos aqui têm sido abençoados com essas ministrações acerca do ninho? Nós falamos quinta-feira sobre Elias. Eu indico você, de pegar todas essas ministrações e escutar. Você poder fazer uma sequência de estudos sobre isso. E pegar de quinta-feira. De quinta-feira nós falávamos sobre o ninho de Elias, Algumas coisas desapercebidas que a gente lê e a gente nem imagina do porquê Elias cansou e ele parou. Mas quando ele rompeu, por que ele rompeu? Óbvio que é como alguns irmãos dizem: pastor, isso aí dava para fazer uma conferência. Não tem como a gente... Eu queria ter tempo para poder fazer mais, na verdade, Mas hoje eu acredito que vai ser dessas pregações também, que vai sacudir com a gente, amém? Então respire fundo aí. Eu peço que durante a pregação ninguém se mexa, assim, andando demais na nave. Somente uma coisa extrema, para sair, porque isso ajuda na unção. A unção é sensível, amém? Mas você está livre para gritar, chorar, pular, saltar e correr na unção, amém? O retorno está meio coisado aqui, alguma coisa. Eu queria dar um nome, nós vamos dar um nome a cada ministração. Eu vou dar hoje um nome: Não Morra no Ninho. 2 pontos. Paulo e a saga da sua identidade. Paulo e a saga da sua identidade. Eu queria fazer algumas perguntas. Não tenho como botar todas as perguntas, mas no nosso canal do Telegram eu vou passar para Rafaela. E caso você não faça parte do nosso Telegram ainda, procure Rafa, porque lá nós temos colocado conteúdos, coisas da nossa igreja. Tem sido uma bênção, amém? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quais são as suas qualidades, ou principais qualidades? Ainda está com microfonia, gente, aqui. Você conhece os seus gostos pessoais? Qual o seu maior medo? O que você já abandonou? O que mais te marcou na vida? Há algo em você em que precisa ser melhorado? Para você, o que é felicidade e se você se sente feliz? Já saiu da sua zona de conforto? A quantas pessoas você confiaria a sua vida hoje? E tem mais algumas perguntas que eu acredito que seria interessante você poder responder. Isso aqui faria você pensar como está a fortaleza ou a força da sua identidade. Eu acredito, querido, que hoje o maior problema do ser humano na face da terra é a identidade. Esse é o maior problema. Não há tempo da gente poder explicar tudo, mas acredite, crise de identidade é o problema da humanidade. Porque quando você sabe quem você é de verdade, você não aceita qualquer coisa, você não entra em qualquer coisa, você não sente qualquer coisa, você não come qualquer coisa, você não faz qualquer coisa e por aí vai. O problema é que de verdade a sua identidade ela é fortalecida e revelada em Deus. Nós podemos até ter pistas aqui ou ali. Você pode até fazer cursos e cursos e cursos. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo um curso de analista comportamental. O William é formado, eu também sou formado. E eu me lembro que o professor, ele veio. Daqui a pouco ele chegou em um ponto, ele disse: isso daqui, a ciência não explica.
como é que a pessoa já nasce com essa personalidade? A ciência não explica. E eu disse para o meu professor no final, eu disse, mas a palavra de Deus explica. Que Deus, quando libera alguém na terra, libera com um propósito. E quando Ele libera com um propósito, Ele libera com a digital. E essa personalidade, ela precisa ser lapidada na presença de Deus. Então eu acredito que você está chegando onde de fato a ciência se estriba e necessita da maior ciência de todas, a ciência chamada Deus. A personalidade faz parte da identidade. E eu quero entrar com você em algumas situações. Eu vou ler muitas coisas hoje. Eu peço que você apenas anote. É muito versículo hoje, porque eu preciso de uma base. Eu quero viajar. Eu não tenho como exaurir a história de Paulo, mas eu vou viajar em muitas coisas da vida de Paulo. Vocês estão comigo? Antes disso, eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 4, versículo 11. Talvez é o único versículo que eu vou pedir para você abrir. O resto você vai anotar. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Por favor, abra aí. Diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Naquele descanso, ele está se referindo a algum lugar. Este, esse, aquele. Há um contexto. Ele está falando justamente do povo de Deus que estava no deserto. E Deus propôs um descanso ao povo de Deus, no sentido de confiar no Senhor e suas promessas, mesmo no deserto. O escritor aos Hebreus diz: olha, nós podemos entrar naquele descanso que Deus prometeu. E ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que coisa poderosa aqui. Ele está dizendo que a palavra de Deus é a maior de todas as ferramentas para chegar dentro de mim, de você, para fazer uma triagem. Para fazer uma triagem do que é do espírito e do que é da carne. De onde vem o desejo do seu coração e quais são as melhores decisões que você deveria tomar. Ele diz que é igual uma espada que vem. É por isso, querido, que a palavra de Deus, ela vai chegar para um crente maduro, que entendeu a ferramenta da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte: isso daqui é da minha parte, isso daqui é da sua carne, do seu desejo, e se você entrar nisso, você não vai se dar bem. Porque muita gente ou confunde dolosamente ou culposamente as emoções, os sentimentos e as direções. Tem gente que quer fazer o errado, tem gente que quer escolher errado, e confunde tudo, e começa a colocar desculpas, e começa a querer misturar as coisas. Mas quando você olha a palavra de Deus, ela corta e diz: não, isso aqui é coisa sua, isso aqui vem da minha parte. Se você for por esse lado daqui, é vitória. Se você for por esse outro lado daqui, tu se cansa e depois não me cobre nada. Vocês estão comigo ainda? Então a palavra de Deus, ela é essa ferramenta. E ele está dizendo o seguinte: se você conhecer, se aprofundar de verdade na palavra de Deus, você entra numa coisa chamada descanso. Naquele descanso que foi o descanso que fez com que o povo herdasse a promessa. E o que ele está querendo dizer aqui: crente, quer ser um crente de sucesso? Permita que a palavra trabalhe dentro de você. Pare de desculpas e deixe Deus trabalhar. Tem pessoas que
arrumam muitas desculpas para poder crescer espiritualmente. Muitas desculpas as pessoas dão. Olha, eu acho que a igreja tem coisa demais, por exemplo. Eu acho que a igreja tem muita coisa, mas às vezes não vem nem para uma. Quando a igreja não faz muita coisa, diz, eu acho que a igreja da gente deveria ter mais coisas para fazer. E sabe, na verdade, as pessoas estão o tempo todo criticando, arranjando problemas. As pessoas estão toda hora falando mal, porque não quer reconhecer somente uma coisa: a podridão está dentro de você. Quando na verdade deveria deixar a espada entrar e dizer: Senhor, faça sua obra. Porque no dia que a gente permitir que Deus entre na gente para fazer a obra, repita comigo, diga, vai doer. Diga, mas vai ser bom. Um dia eu cheguei e disse: Senhor, faça a sua obra em mim. Eu não quero ser um crente qualquer, eu não quero ser um cristão medíocre, eu quero ser um bom cristão. Eu quero que os céus ouçam minha voz. Eu quero que quando eu orar as coisas aconteçam. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero ser uma pessoa com as emoções equilibradas. Eu quero ter sabedoria no falar. Eu quero que as pessoas reconheçam que o Senhor está comigo. E ele diz: ok. Aí ele entregou de volta e disse: assina aqui. Aí tinha umas letras miúdas lá no contrato. E que nessas letras miúdas dizia mais ou menos assim: perdoe. Me entrega o seu orgulho. Me entrega a sua vaidade. E ele começou a pedir as coisas para mim. E isso começou a doer no início. Mas quando ele separou o espírito da alma e começou a separar, e ainda está fazendo isso, não digo eu ter alcançado, a minha vida começou a ser mais leve, equilibrada e por aí vai. Sabe, amados, nós precisamos compreender que Deus, ele tem um limite na nossa vida. Até o dia que a gente vai permitir, a gente vai permitir que essa espada, não é uma espada, é um facão, que essa espada entre em circulação. E essa espada, ela possa dividir. E começar a dizer: isso é meninice sua. Isso é de verdade o que eu quero na sua vida. E você ser homem e mulher, de assumir um processo. E todo processo tem sacrifício. Todo processo tem ganhos e perdas, ou não é, William? Existe uma ferramenta, inclusive, chamada ganhos e perdas. Tem gente que quer fazer, me escute, viu gente, por favor, me ame. Tem gente que diz assim: olha, eu vou fazer doutorado em medicina. Aí o abençoado vai fazer doutorado em medicina, passa 4 anos. Aí a família diz assim: uau, o meu filho, a minha filha está 4 anos ausente. Por quê? Porque está fazendo doutorado em medicina. E infla, parecendo aqueles sapos boi. Por quê? Porque está fazendo doutorado em medicina. Depois de 4 anos, eu tenho uma médica nossa, que estava conversando comigo um dia fazendo eletrocardiograma. Aí disse: olha, minha amiga me acabou de me ligar, está com síndrome do pânico. Uma médica está surtada, pensando até em não concluir o doutorado dela. Estava lá fazendo o exame. E ela conversando comigo. Porque, querido, uma família entende. Jesus, está entrando aqui já uma ira santa. Uma família entende quando você vai fazer um doutorado, quando você vai para ter um diploma. Agora, na gaveta do caixão, você bota o diploma lá dentro. Me ama. Pastor, o senhor está desprezando o conhecimento? Não, você está diante de um pastor que é o tempo todo fazendo curso aqui, olha.
Então um monte de curso aí pago que eu vou fazer. Eu amo o conhecimento, mas eu estou tentando te explicar algo. O fazer e o ter não é nada se você não é. E a igreja, o lugar que você está agora, muitas vezes é desprezado, porque esse lugar aqui vai ensinar você a ser. Eu vou ensinar já sobre isso. Só que sabe o que é que acontece? O crescer espiritualmente não lhe dá um título. A sua família não vai ter um título para dizer: esse cara entende a mentalidade de Paulo, do Espírito Santo. Não tem. É só você. E sabe o que é que acontece? A gente vai colocando prioridades em cima do crescimento espiritual, e vamos desprezando o crescimento espiritual, porque nós vamos achando que nós podemos deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. E é por isso que nós estamos tendo uma geração de crentes tão surtados, fracos. Não estou falando da nossa igreja não, são outras igrejas. Eu estou pregando só isso aqui, não é nem para vocês, é porque tem gente ali no YouTube escutando, amém? Não é nem para a gente aqui não, viu? Eu estou deixando vocês ouvirem, é uma conversa que eu tenho com o YouTube ali, amém? A gente não precisa disso aqui não, viu? Sabe por quê? Porque a gente entende, por causa de uma religiosidade infernal que botaram na nossa cabeça, que domingo a gente tem que passar o crachá, e é só domingo, ou uma vez só por semana. Mas o doutorado não, é de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Aí tem gente que é doutor em formiga. Tudo bem, é importante conhecer sobre formiga, mas não sabe nada sobre si mesmo. Não conhece nada sobre sua própria pessoa. Vocês estão ainda aqui nesse lugar? E Paulo era uma dessas pessoas. Paulo era uma dessas pessoas. Era um homem com doutorado, diplomas, e nós vamos falar sobre isso. Mas teve um dia que ele conheceu o poder, ele conheceu a verdade, a supremacia e a inspiração divina. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você está colocando o seu dinheiro no lugar errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e você me ama mesmo nessa noite? Suponhamos que um dia essa igreja dissesse assim: pastor Joselito, nós vamos mandar uma carta para o ministério. Suponhamos, não é que isso vai acontecer não, porque nós entendemos que a diretoria se juntasse, porque nós entendemos que, sabe, nós queríamos outro pastor aqui. Eu ia pegar meus panos, fazer minha trouxa, e eu dizia: Senhor, qual é o próximo lugar? Ele ia dizer bem assim, sabe, no buraco lá, onde Judas perdeu as botas, eu ia lá. E aonde eu chegasse, eu montaria outra igreja, eu levantaria outro povo. Sabe por quê? Entenda o que eu estou dizendo. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu carrego. Sabe por que tem pessoas, escute, sabe por que tem pessoas que se desesperam quando alguém quebra? Sabe por que tem alguém que se desespera quando uma empresa não vai bem? Sabe por que você se desespera quando algum resultado bom não vem? Porque você não sabe quem você é. Porque no dia que você souber quem você é, o pau pode bater no centro, mas você sabe o Deus que está contigo. Quantas vezes eu já recomecei? Quantas vezes o couro, o casco é tão duro? Porque eu sei quem eu sou. Aqui dentro eu sei quem eu sou. Palavras podem vir, tormentas, eu sei quem eu sou. Eu fortaleci a base. Em Atos capítulo 22, versículo 1 está escrito assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Paulo está se defendendo. Vocês estão nesse lugar? As cartas de Corinto eram cartas de resposta, cartas que Paulo respondeu para a igreja de Corinto. Há uma possibilidade de, na verdade, do que nós temos na mão, é a primeira e a terceira carta de Corinto. Provavelmente possa ter se perdido a segunda e a quarta carta de Corinto. Isso são alguns estudiosos que falam.
mas o que importa é o que nós temos, e o que nós temos é suficiente. E Paulo está respondendo. Quando você vai estudar a carta de Corinto, você vai ver que ele fala de um assunto, depois ele muda, depois ele muda, depois ele muda, porque é como se a igreja está metralhando Paulo de perguntas sobre o que é ser crente. E por que as pessoas perguntavam a Paulo? Porque Paulo era ensinado pelo próprio Cristo. Era o próprio Cristo glorificado, ressurreto, que se encontrava com Paulo para poder ensinar o evangelho para ele. Então Paulo era faixa preta no evangelho, porque Paulo era treinado pelo principal de todos, o próprio Jesus glorificado. Vocês estão aqui ou não? Então a igreja perguntava quem tinha de fato autoridade para falar. E ele diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Então ele está se defendendo para a igreja dele. Imagine eu mandando uma mensagem para me defender aqui na minha própria igreja. É isso que está acontecendo. Uma situação vexatória. Uma situação iracunda, colérica. Aleluia. Irmãos pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda mais silêncio. Então Paulo podia falar em grego, romano e hebraico. Ele disse: eu vou escolher, vou falar com esse povo em hebraico. Por quê? Porque um judeu, quando ele fala em hebraico, ele está respeitando o seu povo. Ele está respeitando a sua origem. E ele agora vai falar com esse povo. Ele vai falar para a igreja de Jerusalém. Ele vai falar para um concílio. Ele vai falar agora para um povo que está julgando o seu evangelho. Porque segundo Pedro, o evangelho de Paulo não era um evangelho autêntico. O que está acontecendo aqui é um julgamento que pode acabar com as credenciais de Paulo. É como se alguém tivesse me denunciado no ministério, e estão agora julgando e dizendo assim: vamos ver se a gente arranca ou não as credenciais desse homem. E Paulo vai se defender, e ele diz: e continuo eu, sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, o mestre dos mestres do judaísmo, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte, ou seja, eu matei crente. O caminho é a igreja. Eu persegui os irmãos do caminho até matar eles, pretendendo e metendo em cárcere homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desde recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase meio-dia, repetidamente, quando uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra, ouvindo a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo tinha um ódio da igreja, mas quando se encontra com aquele poder, aquela graça, aquela experiência, e ele sabe que é Jesus, ele poderia assim: ah, é você que é Jesus, eu te repreendo, eu não te quero. Mas naquele momento, diante daquele poder, ele está dizendo: você não está perseguindo Pedro, você não está perseguindo João, você não está perseguindo ninguém que você matou, você está me perseguindo, porque quando você toca nos meus pequeninos, você está tocando em mim mesmo. E ali naquele momento, quando ele está diante daquela experiência, ele cai. E quando ele cai, ele sabe que é Jesus. Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu recebo o seu senhorio. Ele ali se converte. Ele ali aceita a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E ela nessa defesa, na defesa da igreja de Atos dos Apóstolos, ele está dizendo o seguinte: vocês aqui da matriz, aqui da igreja central,
Aqui da igreja de Jerusalém tem muita gente que acha que eu sou ainda aquele Paulo. Eu de fato fui criado aos pés de Gamaliel, persegui, matei pessoas e me arrependo, mas vocês precisam aceitar e receber que eu sou um novo homem e que eu mudei, e eu não me importo o que vocês falem, eu sou uma nova pessoa. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se você entende, mas na minha caminhada cristã, não estou falando dessa igreja Verbo da Vida, mas eu passei por alguns lugares, e homens de Deus, que eu respeito e que eu amo, e aqui não é uma defesa, chegaram para mim e disseram para mim que eu não tinha chamado, pastoral, que eu não conseguiria, que eu sou um pastor, que eu era um cara diferente, que eu era um cara estranho, que eu tinha coisas que não era, que eu não tinha chamado para isso. Pessoas não me validaram dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, quantas pessoas, muitas vezes até mentores, pessoas mais maduras, diziam: não é para você isso, não é para você aquilo, e o Espírito de Deus dizia: avance, eu creio em você, eu acredito em você. E Paulo está dizendo o seguinte: ei, esse povo ainda está me vendo como um assassino. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão chegando aqui na nossa igreja, e sempre aconteceu isso, pessoas que chegam na nossa igreja, e hoje não acontece mais na nossa igreja, graças a Deus isso, de pessoas que estavam comigo, do meu lado, dizendo: oi pastor, você sabe quem se converteu hoje? Oi pastor, você sabe quem estava do seu lado hoje? Oi pastor, você sabe quem que estava contigo hoje? E eu dizia: não, quem era? Quem é? E ele dizia assim: é Beltrano, da cidade, que fez isso, que faz aquilo. Eu disse: eu não estou nem aí, porque não importa como a pessoa chegou nesse lugar. Eu me lembro, cadê pastor Marcelo? Eu vi aqui, pastor Marcelo, levante aí a sua mão. Eu me lembro um dia quando eu cheguei na Verbo da Vida, pastor Marcelo foi um dos meus pastores lá, e chegaram para ele e disseram: olha, Lito está vindo, esse menino é complicado, na igreja que ele veio, ele fez um ribuliço, tenha cuidado com ele aqui. E eu me lembro que o pastor Marcelo, talvez ele nem se lembre, mas eu me lembro, ele chegou para uma pessoa e disse: não me importa, eu quero saber os frutos que ele vai começar a dar a partir desse momento. Paulo estava querendo dizer: ei, não me importa o que as pessoas estão falando, eu quero saber o que eu estou tendo de construção com Deus, e eu quero saber o que está sendo construído dentro de mim. Vocês estão ainda comigo? Ok. Então em em Romanos 7,19 está escrito assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Você sabe que ele vai até o 25, dizendo: homem que sou, aquilo que quero fazer não faço, aquilo que quero faço. Paulo é sincero em dizer: olha, quando eu me converti, já havia uma pressão sobre mim. Presta atenção nisso. Paulo está se convertendo. Paulo está se convertendo com muitas práticas. Fica comigo, gente. Paulo está se convertendo com muitas práticas. Paulo está se convertendo com muitas coisas nele. As pessoas estão dizendo: rapaz, eu acho que esse cara não está se convertendo não. Eu acho que esse cara está se fazendo de crente para entrar no nosso sistema, nos nossos códigos, denunciar todo mundo e matar. Era o que as pessoas acreditavam. As pessoas não abriam, porque a igreja era uma igreja perseguida. Então os cultos não eram marcados como a gente fazia aqui. Era um código, passava um código. E esse código, um entendia o código do outro para dizer qual era a catacumba. Não era no lugar com ar-condicionado não. Ah, meu Deus, que saudade.
Não era um lugar que estava tudo pronto, não. Se você fosse para um culto, você podia morrer. A qualquer momento um soldado romano poderia vir e degolar sua cabeça. E Paulo estava lá, eu me converti, eu quero escutar a palavra. E as pessoas diziam, não chame ele não. Não chame ele não. E ele disse que se converteu lá, no meio dos judeus. Vocês estão comigo ainda? E além de se converter dessa forma, com tantas pressões sobre ele, ele tinha uma briga interna. Ele dizia, eu tenho que perdoar esses irmãos, mas eles estão me perseguindo. Rapaz, eu matava eles até um dia desse, agora eu estou aqui me humilhando, agora eu estou aqui querendo crescer espiritualmente, sabe? Vem raiva, depois vem perdão, me vem vontade de fazer algo, daqui a pouco me vem de não fazer. Homem que sou, aquilo que quero fazer não faço, aquilo que não quero faço, dá uma luta dentro de mim. Sabe, amados, esse é o momento de transição, esse é o momento de construção. E muitos desistem, porque talvez você não seja um Paulo, presta atenção no que eu estou falando, talvez você não seja um Paulo, que alguém está duvidando da sua conversão, mas talvez alguém está lhe enchendo o saco, dizendo, olha, você não vem mais para as coisas da família, olha, agora virou crente, olha, eu não quero um filho crente não, eu não quero uma nora crente não, eu não quero você crente não, eu não quero meus netos na igreja de crente não. Eu não sei se você sabe, mas o professor Ismael, ele está ali. Professor Ismael, levanta sua mão. Professor Ismael, fique em pé, por favor. Ele tem uma obra que para mim é a principal obra sobre o protestante em Itabaiana. É uma obra brilhante, que ele descreve a cultura desde quando entrou o protestantismo aqui. Pode sentar, professor. O meu pai é de Itabaiana, e ele me conta uma história. Eu não estou dizendo que isso pode ser ensinado nos bancos acadêmicos. Meu pai, João Rezende, me conta uma história. Hoje ele tem mais de 70 anos. Ele diz que tinha um cemitério dos crentes aqui. Existia um cemitério dos crentes? Sim, então você já sabe. Mas disse que havia uma máxima em que a igreja católica, muitos católicos, não estou dizendo que foi a instituição em si, mas muitos católicos diziam, primeiro, cemitério dos crentes. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amado? Vem com esse negócio de não sei o que lá, de discriminação. Discriminação ninguém sabe o que é não, irmão. Vamos nessa. Aleluia. Havia um cemitério dos crentes. Você sabe o que quer dizer isso? Ah, tu é crente, tu vai ser enterrado no cemitério dos crentes. Você tem noção do que é isso? Se tivesse um cemitério do LGBTQI+, hoje, se tivesse um cemitério dos negros, como é que vocês negros se sentiriam? Um pau comia no centro, e nós evangélicos, nessa cidade, quietinho. Mas surgiu uma segunda máxima, meu pai fala isso, que falavam para ele, não passe de noite na frente do cemitério dos crentes, porque é amaldiçoado. Alguém ouviu isso já aqui? Meu pai pode falar isso, ok? Você ouviu já isso, você já ouviu isso, você já ouviu isso. Você já ouviu isso, isso é antigo. Antigo, mas não tem mais de 70 anos. Isso ainda está no inconsciente, no consciente coletivo. Então muitas pessoas se convertem, pessoas que vêm para a nossa igreja e dizem assim, não bote minha foto no Facebook não, não bote minha foto no Instagram não, porque assim, sabe, a minha família não vai entender. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai chegar um dia, eu não estou mandando você sair de sabedoria, seja sábio, não tem problema, seja sábio, ardil como uma serpente, humilde como uma esponja, mas vai chegar um dia que o Espírito Santo vai dizer, você vai começar a interceder pela sua família, você vai começar a orar pela sua família, e não vai ser mais você que vai até eles, são eles que vão vir até você. Você pode orar por mim, você pode orar por mim, você pode orar por mim, você pode orar por mim. Eu passei 2 anos e meio tentando converter meus pais, e o Espírito Santo disse, se cale, comece a orar por eles. E eu comecei a orar pelos meus pais. Em 3 meses eles estavam convertidos.
Tem coisas que não é sua força, é o seu joelho. Mas deixa eu dizer, e presta atenção no que eu estou dizendo. Porque tem a ver com essa pregação. Porque tem a ver com você. Você está feliz nesse lugar? Está feliz no que Deus está fazendo dentro de você? Ou essas críticas e pressão estão lhe abalando? Se está abalando, você precisa saber quem você é. Porque eu quero dizer uma coisa, e preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você tem uma identidade em Cristo, sabe o que Ele está fazendo, você vai ser igual a Paulo. Quanto mais pessoas criticarem, quanto mais pessoas dizerem para você desistir, mais você vai dizer: eu quero. Paulo disse: eu saí de um ninho, em que esse ninho era um ninho de religiosidade, era um ninho que eu era um bom judeu aqui dentro, era um ninho que criticava as pessoas, era um ninho que falava mal de outros como os cristãos, e hoje eu estou sendo criticado. Mas eu saí do ninho e eu entendi, eu não quero mais voltar para um ninho de religiosidade, eu quero ir para um ninho onde eu possa ter intimidade com o meu Deus. Ele entendeu isso. E eu queria mostrar a primeira imagem aqui nessa noite. Por favor, bota aí. Bem rapidinho. Sabe, amados, nós temos uma geração que é uma geração que tem muitos dados. Muitos dados. Bote lá na internet para você ver o que eu estou falando. Tem muitos dados. Então aqui no meu lado esquerdo você vai ver muitos dados. Essa é a geração que mais tem dados. Um menino de 8 anos de idade, segundo o Dr. Augusto Cury, no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, tem mais dados do que um homem de 80 anos na década de 20. Vocês estão aqui ainda ou não? Durma não, irmão. Veja, um menino, pode deixar aqui fixo, por favor. Um menino de 8 anos de idade tem mais dados, que aí se transforma em informações. Mas fica nisso. O que é informação? É um dado que se transformou em informação. Por exemplo, um dado: o barro faz bloco. Informação: o bloco constrói casa. Informação. Fica nisso. E você vai falar com essa geração, e me ame vocês todos. Eles têm informação demais, rapaz. É tanta informação, é tanta coisa, o dia todo aqui é tame. Você viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu na Ucrânia, aconteceu lá na Rússia, aconteceu, Putin não vale nada, mas o outro vale tudo. Se fosse tão fácil assim. Aí nós estamos com a mentalidade de brasileiro, aqui, escutando uns 5 influencers, que não sabe o ó com copo, aí está dando opinião em guerra no contexto mundial. Repara a onda, velho. Eu peguei um missionário, Simon Porter, que vive lá, vive cá, anda na casa de Rick Renner, em Moscou, tem amizades. A nossa igreja, Verbo da Vida, essa igreja local, contribuiu para uma missão lá na Ucrânia. A mulher do apóstolo Guto foi lá ajudar junto com a igreja Verbo da Vida da Suíça, a Ucrânia. Eu digo: me explica aí essa bagaçada aí como é. Quando me explicaram, você quer que eu diga a real? A culpa é dos dois lados. Não deixar de ser menino. Tem culpa dos dois lados, vaidade dos dois lados, politicagem dos dois lados. É uma briga entre o Maio Rochedo e o pessoal que está no meio se lascando. Mas não venha fazer de um herói e o outro cão, não. Os dois são cão e os dois são herói. Está tudo errado, tudo certo. Você sabe qual é o problema? Eu estou dando um exemplo. Aí fica, isso aqui. Olha, porque o certo é esse. Por quê? Porque eu escutei Beltrano escutou de nada. Eu vi uma jornalista da CNN, essa me ame, viu, gente? Eu vi uma jornalista da CNN essa semana, dizendo que a bandeira do Brasil, como era o nome que ela disse? Era o hino, né? Independência ou morte. E que o Chile não fazia parte da América do Sul. Eu converso com pessoas se formando na faculdade de psicologia.
Alô, alô, vocês estão aqui? Vamos se matar para passar no vestibular. Aí passa na faculdade de psicologia. Aí quando chega na faculdade de psicologia, sai PhD em estupro, sai PhD em movimentos sociais, processos cognitivos, neurociência, neurohormônios, psicodrama, metapsicologia. Eu sou formado em direito, eu não sou formado em psicologia. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos uma geração idiotizada, uma geração que sabe tudo e não sabe nada. Eu faço 4 perguntas ideológicas, filosóficas. Uma pessoa chega para mim e diz: eu sou comunista. Me explica aqui, bote no papel o que é a mais-valia. Me ame, todo mundo me ama aqui hoje. Me bote no papel o que é a mais-valia. Segundo o livro de Karl Marx, do Capital, que tiveram 3,5 pontos, livro escrito por ele, 1,5 ponto final por Friedrich Engels. Eu quero que você me explique, porque com 15 anos de idade eu li esse negócio. Eu sou fundador, vice-presidente do Partido Socialista Jovem do Estado de Sergipe. Eu estou falando para você algo que tem a ver com essa pregação e tem a ver com esse ninho, que nós vamos quebrar hoje. Algumas partes, nós precisamos ser confrontados. A nossa geração é uma geração que sabe tudo, mas não sabe nada. Sabe por quê? Porque se distanciou de Deus, e é uma geração idiotizada, tola, broca, boba, sendo tangida por vários lados, levantando deuses, levantando seus deuses, e Deus sendo desprezado. Existem ídolos sendo levantados. Eu não posso ir para a igreja por causa do meu filho, porque o meu filho dorme tal hora. Me ame, viu, gente? Me ame de verdade, velho. Você está mandando uma mensagem para o seu filho, dizendo para ele desde criança: a nossa vida depende da sua. A nossa vida, o centro é você. E por que você não pode trazer para uma igreja de criança que tem um berçário, que tem tudo lá dentro para receber o seu filho? Na verdade não é para você, não, é para lá, entenda isso. Eu estou falando para quem está em casa. É porque você é dependente emocionalmente do seu filho, você é doente. Você é tão carente que fez um filho e botou o seu filho no lugar que era o lugar de Deus. Ei, Abraão foi pedir do filho dele. Quando ele entregou o filho, Deus disse: pronto, não precisa matar não. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o coração tinha voltado para o lugar. Não bote seu carro onde não deve. Não faça um Isaac o seu carro, o seu emprego. Eu acompanhei pessoas aqui nessa igreja. Eu disse: você está botando sua empresa no lugar de Deus. Eu abri uma empresa, pastor, abri 2 empresas, pastor, abri 3 empresas, pastor. Eu não tenho tempo para Deus, pastor. Eu não posso falar muita coisa, mas não foi só um caso. Chegaram na igreja, lascados, arrebentados emocionalmente, tomou um Rivotril espiritual, ficou bonzinho, voltou para mamon, voltou para ter e fazer, e esqueceu do ser. Hoje está sem família, hoje está em depressão, hoje está fazendo coisas que não deve. E aí, deixa eu dizer, há um vazio espiritual dentro da gente, há um vazio dentro de mim e de você, e o nome desse vazio se chama ser, e dentro desse ser tem um encaixe que é só Deus que entra. Paulo era o tampa do judaísmo. Paulo tinha autoridade romana e judaica para matar. Tu tem noção do que é isso, velho? Paulo, onde você chegar, tu manda. Ele se encontra com Jesus e ele diz: eu conheço a lei. Eu conheço a lei, ó. Eu conheço os bancos da academia. Eu conheço a autoridade. Todo mundo perguntando para mim: como é que faz? Como é que faz? Eu conheço. Eu conheço a riqueza. Só tem um problema: eu sou vazio aqui dentro. E naquele momento a espada entrou, e disse: pronto, aqui tem quem você, e aqui está seu vazio. Você quer continuar desse jeito? Senhor, eu encontrei o que eu estava procurando. Sabe, Senhor, eu estava matando as pessoas pensando que estava fazendo o que era certo, mas agora eu vou morrer pelo Senhor.
Quando ele entra na igreja, cartão de visita. Ele entrou na igreja, escuta isso, ele entrou na igreja, cartão de visita. Não queremos você aqui. Tem um problema agora. Ninguém queria mais ele no judaísmo. Vocês estão comigo ainda, por favor? Mas agora ninguém quer mais ele aqui. E agora? Minha identidade, quem eu sou? Jesus disse: eu agora me encontro com você. Não tem mentor não? Eu estou aqui. Não tem gente para lhe ajudar não? Eu estou aqui. Ah, pois com você, quem vai lhe discipular pessoalmente sou eu mesmo. Oh, aleluia! Amados, quando eu me converti, a gente juntava no mini shop da UNIT 67 homens. Nós tínhamos algo chamado PCC, primeiro comando da classe. Fazíamos uma farra no final da semana, todos os dias. Dani dizia para mim, dizia assim: Lito, você me leva na igreja e depois você pode sair com seus amigos. Topado, show de bola. Ia para a igreja, eu era ateu, ia só para ela, acompanhando ela. E depois a gente saía com os amigos inteiros. Quando a gente chegava numa festa, eram 60 homens chegando. Ela sabe o que eu estou falando. A gente mandava. No dia que eu me converti, um por um, começaram a dizer: e aí, tudo bem? A gente não tinha mais assunto, porque os assuntos da gente quais eram? Vamos bater a real, ei, vamos falar a real, bora. Quais eram os assuntos? Olha ela, e aquela, e eu peguei, e como fez, e como pegou. Nenhum homem se proclame, por favor. Vocês estão comigo? Qual era meu assunto? Rapaz, o Espírito Santo falou algo para mim. Beleza, sim. Vocês estão comigo? E ao passo que eu fui perdendo meus amigos, a minha intimidade com o Espírito Santo foi aumentando. E é nesse momento, ei, você que está me assistindo agora, eu estou falando para você que está me assistindo agora, há uma ira enorme dentro do meu espírito, porque depois dessa eu não sei mais o que falar e o que dizer. Rapaz, homem de Deus, mulher de Deus, tome tento espiritual. Rapaz, pelo amor de Deus, o que é conversão? É uma escolha. Sim, por um tempo as pessoas vão lhe criticar. Sim, por um tempo as pessoas vão mangar de você. Sim, por um tempo as pessoas vão lhe pressionar. Mas vai chegar um dia, presta atenção, que você vai crescer e você vai fazer sombra. Mas sabe qual é o seu problema? Às vezes você não sabe quem você é ainda. Eu sei que já passou do horário, mas eu ainda tenho um tempinho aqui. Então, em 1 Coríntios 2,4, volte para aquela primeira, que depois eu vou agora até o final e vou rapidinho aqui. 1 Coríntios 2,4, presta atenção nisso, por favor. Mais 10 minutos. 1 Coríntios 2,4 diz assim: a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo isso aqui, por favor, presta atenção nisso. Olha. Alô, fica comigo. Cadê, gente? Paulo só tinha isso aqui, olha, esses dois. Ele diz: antes eu só tinha dados humanos, mas agora eu deixo de lado. Muitos crentes acham que Paulo está dizendo assim: não precisa ir para a faculdade, não precisa. Muitos crentes acham assim: não precisa se aprofundar no conhecimento humano, não precisa. E se você é crente de verdade, o conhecimento humano vai lhe mostrar duas coisas: que tudo que o conhecimento humano fez de certo é porque está na palavra, e sem querer eles acertaram. E você vai ver muita coisa que deu errado porque faltou Deus ali. É simplesmente isso. Um crente que fica se perdendo no meio da faculdade é porque ele nunca foi. Não salvo, não é sobre isso, mas nunca teve essência forte. Porque na hora que eu vi os professores falando coisa, mas eu fui agora para um curso, eu me formei em Master Coach.
Um dos cursos aí. Eu mostrei uma foto para minha liderança. Não mostrei uma foto geral porque as pessoas lá são privadas. Mostrei para minha liderança. Sabe como foi o encerramento do curso de Master Coach? Não tem espaço para isso não. Eles viram, eu com o microfone na mão. E quase 8 pessoas sentadas no chão, aceitando a Jesus. Hoje eu estou fazendo mentoria espiritual com muitas pessoas da minha classe. Muitas vezes tem pessoas de fora que estão pagando caro para receber o que nós estamos recebendo aqui de graça. Me ame, irmão, bota na mão minhas palavras. E Paulo disse o seguinte: olhe, eu só tenho isso, mas um dia que eu conheci o Espírito Santo, eu deixei isso de lado, e agora eu deixei o poder, e o poder começou a me trazer conhecimento, ideias e sabedoria. Ele fez ligações. Antes, presta atenção, Joselito antes, ela conhece, era um chato, enjoado, porque eu lia muito, e eu não deixava ninguém falar, porque eu achava que todo mundo, me ame, viu gente, me ame, por favor, eu achava todo mundo um borra-botas em algumas coisas. Esse cara está falando nisso, ele nem leu, não, deixa eu dizer qual é a verdade, é isso, e dava o ponto final na conversa. Ninguém me suportava muitas vezes, porque eu queria sempre dar o ponto final, e eu dava, mas eu ficava chato. Você conhece alguém assim? Eu era assim. Mas o Espírito Santo começou a dizer: não é pelo conhecimento, é pela sabedoria. E a sabedoria é pelo poder. O que é que ele quer dizer? Fique quieto, fique calado. Na hora certa eu vou dizer o que você fala. E eu estou ali perto de pessoas, e pessoas dizem: olha, o quadrado tem 3 lados. A terra é plana. Uau! Vocês estão comigo? Olha, eu acredito em gnomo. É mesmo. Até que alguém diz: qual é a sua opinião? Aí na hora que alguém diz: qual é a sua opinião? Aí eu digo: Espírito Santo, eu entro como? Eu estou botando não meus dados. Ele entra por onde? Entre assim: rapaz, eu escutando você, você tem um raciocínio tão poderoso. Sinceramente falando, assim, muitas coisas que você falou aí eu nunca tinha ouvido. Não sei nem o que falar, mas eu tenho uma ideia aqui. E Deus começa a me usar. E Paulo começou a ser esse homem, começou a ser assim. Ele começou a entender, presta atenção nisso. E ele começou a perceber algo. Passa aí, por favor, o slide. Que a base da pirâmide é ser. Que é a sua identidade, quem você é. E que depois era o fazer. Presta atenção nisso, por favor. E depois era o ter. Quando eu cheguei em Itabaiana, eu vi a pirâmide invertida. Se vocês puderem inverter, não sei se tem como inverter, eu sei que daria trabalho agora em cima da hora para inverter essa pirâmide. Eu acho que tem engenheiro aqui, tem arquiteto, tem construtor aqui dentro. Se eu pegar e inverter, a pirâmide cai, não cai não? Isso é uma pessoa saudável, presta atenção nisso. A base de um ser humano é o ser. Eu tive um colega que se formou em medicina, lá no Master. A gente se formou, eu estudei no Master. E quando ele estudou no Master, ele se formou, ele passou em medicina, na verdade. Ele deixou um recado para o pai: pronto, está aí, era tudo que você queria. E deu um tiro na cabeça. Sabe por quê? Escuta, alô. Porque no ninho dele, o pai dizia assim: se você quer ser alguém, tenha. Se você quer ser alguém, faça. Você tem que fazer e ter para ser. Alô? Ei! Aleluia. E ele, não era para fazer e ter? Está aí tudo que você queria. Está feito e o Senhor já tem. Eu tenho outro conhecido, que ali naquele prédio em frente ao Passo Cajueiro, jogava tênis.
Um juiz de direito novo, solteiro, noivou. A noiva deixou ele. Juiz de direito, a noiva deixou ele. Ele se jogou do prédio e morreu. Porque a noiva deixou ele. Vocês estão comigo? Porque a filosofia é a base. Muitas pessoas é o ter. E sabe o que acontece quando a pessoa tem o ter? O que é que eu vou ganhar quando eu vou para a igreja? Eu estou perdendo minha vida indo para a igreja. Quem perder a sua vida, achará. É isso aí. É o que tem acontecido com muitos. Deixa eu ir devagarzinho, por favor, amados. Muitas pessoas têm feito isso aqui em Itabaiana. Eu vi muito isso. Aí quando você só tem o ter e só pensa no ter, você faz amizade com quem tem, com quem possa lidar. Aí você não, eu quero ter e fazer, só ter e fazer. Mas vai chegar um dia e vai perguntar, e quem você é? Nós falamos com os policiais aqui. Tem um índice alto de policiais que se aposentam, entram em depressão, sabe por quê? Porque eles faziam. Eles achavam que eles eram o que fazia. 35 anos na polícia. Quando tirou a farda, quem eu sou? Soraya deixou, depois de ser diretora da UNIT, quem vai ser? Depois de deixar de ser advogada, quem é que vai ser? Santana, Tiago, Claudenilson. Se Claudenilson não tivesse dinheiro, seria o quê? Porque para você construir alguém saudável tem que ser. Eu quero quase finalizar. Passar para o último slide. Pastor, como é que eu fortaleço o meu ser? É isso aí. Do lado esquerdo, a inteligência racional. Aquela que você aprende na faculdade, no colégio. É importante. Ler livros, estudar, aprender, ser melhor no que você faz. Fazer treinamentos. Na parte cognitiva, esse lado esquerdo, vermelho ali. Do lado direito, tem a inteligência emocional. É assim mesmo no cérebro. Do lado direito, inteligência emocional. Isso é o ser. Nós dividimos em ter, fazer e ser. E já que o ser vai lhe dar tudo, o que é o ser? Vamos dividir em 3 partes. O ser é você investir em livros, estudos, treinamentos. Você é fraco no quê? Estude isso. Busque isso. Do lado direito, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É como você se comunica com as pessoas. É como você se comunica com você mesmo. É quem você é para você e para os outros. O que as pessoas acham de você? Seja sensível. Vocês estão comigo? E o maior de todos, a inteligência espiritual. É aquela bola azul ali, que vai sistematizar a hora de sentir, a hora de fazer, a hora de se calar, a hora de se entregar ao Senhor, a hora de sair. Das 3 inteligências, a base ainda é a inteligência espiritual. E é a inteligência mais negligenciada. Você está numa igreja, querido, que decidiu criar uma campanha, que agora nós estamos com 23 meses para uma igreja com propósito. Eu garanto uma coisa, nos próximos 23 meses, quem ficar conosco nunca mais será o mesmo. Se você levar a sério o crescimento espiritual, nós vamos dar o melhor. Vocês vão ver pessoas subindo nesse altar, os treinamentos da nossa igreja, as coisas que a gente vai fazer, nunca a gente vai fazer nada sem propósito. Você está em um lugar de crescimento. Se você não quiser crescer, você vai ter que dizer, eu não quis. Porque tem pessoas que entram numa igreja como essa, aí fica, olha, eu acho que aquele pontinho ali está errado. Porque o seu foco é só murmurar. Eu tenho batido muito nisso e vou continuar. Mas quando você reconhece, rapaz, que palavra.
Eu vou ensinar vocês. Rapaz, a nossa igreja é uma bênção. Rapaz, mais pessoas precisavam ouvir essas verdades. Sabe por quê, querido? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vi aqui uma coisa em Itabaiana admirável. E eu trago as pessoas para ver aqui em Itabaiana. Que os conjuntos mais populares são tão organizados. As casas tão bem cuidadas. Conjuntos mais simples, mas tão bem organizados. As casas tão bem organizadas. Mas eu vi tantas casas, tantas pessoas, que quando fechava a porta do meu gabinete, tudo bom, pastor? Pastor, estou precisando falar com o senhor. Porque eles eram tão ricos, tão ricos, tão ricos, que só tinham dinheiro. Desculpa, eles eram tão pobres, perdoe. Eram tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só tinha dinheiro. Quero finalizar, vou continuar essa pregação. Mas, de verdade, eu vou continuar essa pregação essa semana. E nós temos o Mais Palavra, tá bom, gente? Existe, no meu Instagram, nós temos na segunda-feira o Mais Palavra. Amanhã eu vou estar indo para Natal, eu vou fazer o Mais Palavra na terça-feira pela manhã, tá bom? Então, como amanhã eu vou estar em deslocamento de avião, essas coisas pela manhã, não vai ter como fazer o Mais Palavras. Então, no meu Instagram eu vou continuar essa pregação também. Mas eu queria falar algo para você importantíssimo. Presta atenção nisso. Em 1 Coríntios 1, 26, eu queria que você abrisse isso. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Irmãos, pare de olhar para o que as pessoas acham de você. Pare de se cobrar pelo que as pessoas estão cobrando você. Comece a ver Deus. Ele diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados por sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Deus não está chamando porque você tem alguma coisa, não tem. A sua vocação, o que Deus colocou dentro de você, tem um porquê. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, diga, sou eu, do mundo, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo entendeu algo. Eu era topado, presta atenção nisso. Eu era topado, estou finalizando já mesmo. Eu era topado no conhecimento da lei. Eu era famoso no meio dos judeus. Eu era famoso no meio dos gregos. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Eu era uma pessoa doente por dentro. E foi Deus que trouxe um significado para dentro de mim. E Ele está dizendo: aquilo que eu não era, eu me tornei uma pessoa com um propósito. Sabe, eu ia matar as pessoas porque eu estava achando que era um propósito. Mas na verdade eu descobri o verdadeiro propósito da minha vida, para salvar pessoas. Ele descobriu o propósito da vida dele. Parecia um pouco, vocês estão aqui ou não? Parecia um pouco, você está entendendo, Marcelo? Parecia um pouco. Era um cara cheio de energia para uma coisa. Quem Joselito era? Um cara que um dia, me ame, gente. Eu não tenho outra história para contar, é a minha mesmo. Um dia usei tanta droga que eu entrei na festa do mole e fiquei nu na festa do mole. A polícia quase me prendeu.
Um dia eu usei tanta droga que eu entrei no terminal da Atalaia. Tinha acabado de assistir aquele filme Os Cocum, da nave espacial que leva os veinhos. Aí eu fui usar droga assistindo aquele filme. Aí fomos comprar cerveja, bateu na cabeça a droga. Eu comecei a ver um bocado de farol. Eu corri para dentro do terminal da Atalaia, abracei o ônibus e disse: Cocum, me leve, Cocum. Quem era Joselito? Um cara que nunca reprovou de ano. Uma pessoa que era um dos melhores alunos de direito, concursado. Mas eu tinha esse outro lado, vazio. E aquela mesma intensidade que me fazia virar noites. Vocês estão comigo mesmo nessa noite ainda? Eu virava noites. As pessoas dizem, você já deve ter visto alguém subir aqui, ou dos ministros e outros ministros, dizendo: ele não dorme. A gente manda ele dormir, ele não dorme, ele tem que dormir. Ele tem que dormir. Mas eu penso assim: rapaz, se eu servir ao cão, ao ponto de tirar minha roupa e não ter vergonha, o que eu vou fazer nessa superior e maior graça? Eu não posso dar menos. Eu estava vindo para cá, meu irmão, na avenida aqui, uma loucura para vir, porque estava tendo chiclete com banana. E eu vi pessoas botando o carro aqui, do outro lado, no meio do nada. Eu fui para Salvador, atrás de chiclete com banana. Me ame, Bel, me ame, eu sei que você me assiste. Mas um cara que canta a mesma música há 30, 40 anos. Chiclete, oba, oba, chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Cabe, né? Ronaldinho, estilo Ronaldinho, encaracolar. A mesma velha coisa ali, hein? A mesma pregação dele lá, a mesma pregação. Eu vi o pessoal botando aqui o carro distante. Vocês estão comigo? O pessoal saindo com os coolers de cerveja e indo. E eu fiquei perguntando: e se a igreja crescesse desse tamanho? E nós não tivéssemos estacionamento para botar as pessoas, e as pessoas precisassem vir de longe, elas viriam alegres do mesmo jeito, e elas se lembrariam que um dia se viu. Vocês estão comigo? Eu vi uma das reportagens dizendo assim, em Itabaiana: O maiúsculo e M maiúsculo, o mestre chegou. O Espírito Santo me lembrou que eu estava lá um dia, e o Espírito Santo disse para mim: muito obrigado, porque quando você entrou na minha obra, você nunca me entregou a menos do que o que você deu lá, porque eu entendi quem eu sou. E Pedro dizia, presta atenção aqui, amados, eu estou finalizando agora de verdade. E Pedro dizia assim, ainda não entendia, tá certo? Não entendia, mas na segunda carta de Pedro ele aceita Paulo, mas no início não entendia, até por zelo, até por cuidado. Mas agora por que você pensa em Paulo? Pedro, o apóstolo, dizia que ele não era apóstolo. E Paulo ouvia as pessoas dizendo assim: você é assassino, você é assassino,
você matou meu primo, você matou meu tio, você matou meu irmão, você consentiu na morte de Estevão, você matou o diácono tal, você matou o filho de Beltrano, você pisou na barriga da mulher de Cicrano. E aquilo na cabeça daquele homem. E um dia ele olha para o espelho chamado Jesus, e ele diz: eu desvendo essa cara de homicida, de tudo que estão dizendo de mim. Eu tiro essa capa, eu tiro isso da minha cara, e eu começo a olhar para o que Jesus disse que eu sou, e eu começo a entender que agora eu sou a glória de Deus. E quanto mais eu reconheço que eu sou a glória de Deus, não me importa o que Pedro está achando, não me importa o que a igreja de Jerusalém está achando, não me importa o que o mundo está achando, não me importa, porque eu começo a crescer de glória em glória, de glória, quando eu reconheço, escuta, quando eu reconheço o que Deus está fazendo dentro de mim. Quem eu era antes? Você que chegou na nossa igreja há 1 ano, quem era você antes? Você que chegou há 2 anos, quem era você antes? Então olhe para dentro disso e comece a dizer: Senhor, obrigado, porque aquele que começou a boa obra só vai terminar no dia perfeito. Aí eu queria finalizar com isso aqui. Presta atenção. Romanos 1:1. Paulo, quem você é? Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, não da parte de homem, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, não por sua vontade. Colossenses 1, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandado de Deus. 2 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E por fim, Tito 1, Paulo, servo de Deus, após Jesus Cristo, para provar a fé e mostrar para os irmãos. Porque Paulo começou todas as cartas dele dizendo quem ele era, para ele dizer ao povo: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Caramba, quem você é? Quem você é? Deus está mandando você dizer quem você é, meu irmão. Comece por quem você é. Você é lavado, remido, você é santo, você é eleito, você é a coroa da criação. Oh, aleluia, oh, aleluia. Você é imagem e semelhança de Deus. E aí, irmão, eu disse assim: oh, eu quero quebrar esse ninho hoje. Eu quero quebrar. Oh, eu não vou aceitar esse negócio. Eu vou quebrar esse ninho. Eu vou quebrar, 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 eu vou quebrar. Eu não aceito esse negócio. Um dia eu me encontrei com Dani no shopping aqui com uma determinada pessoa. Eu vou falar algo que eu não gosto de falar. E se você me ama, não fale. Senão eu não vou gostar. Porque isso tem a ver com algo que eu fiz, que não o que eu sou. Eu escutei um grito no shopping: José Lixo. Era o meu nome, José Lixo, porque eu só saía no lixo. Muitas vezes no chão de um show, só de cueca, bêbado. Muitas vezes, amados, saindo em vários shows, em situações, e as pessoas na faculdade colocaram meu nome, José Lixo, porque só sai no lixo. E ele gritou bem alto: José Lixo. E uma moça do lado dele disse: não, ele é o pastor. Pastor? Foi assim ou não, Dani? Pastor? Você é pastor? Ele não sabia, ele tinha saído, feito cursos fora e tudo. E eu vi a surpresa dele. Deixa eu dizer uma coisa. Eu decidi quebrar ninho. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas dizem. Eu decidi
Eu decidi quebrar o ninho da religiosidade. Eu decidi quebrar o ninho de onde eu vim. Eu decidi quebrar o ninho de onde disseram que eu sou. Eu decidi criar, ainda que ninguém acredite em mim, eu acredito. Pronto, eu acredito. Você errou? Ei, você errou? Beleza. Deus está lhe dando outra chance. Ah, mas as pessoas não acreditam em mim. Você não precisa agora delas, mas elas vão ver. Eu quero orar por você nessa noite. Fique em pé, por favor. E nada se compara a ti. Levante suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te bendizer. Porque eu sei quem o Senhor diz que eu sou. Eu sei quem o Senhor diz que eu sou. Eu sei o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou próspero, eu sou curado, eu sou lavado, eu sou santo, eu sou separado, eu sou uma bênção, eu sou um sucesso. Eu sou. Eu quero que você abra sua boca agora e comece a falar tudo contra o que o diabo tem dito para você. Eu quero que você comece a profetizar sobre a sua vida, a dizer o que você é, o eu sou o que você é, o eu sou o que você é, quem você é, meu irmão, quem você é. Pode falar, vamos lá. Eu sou isso. o que a Bíblia diz que eu sou. Isso aí. Obrigado, Senhor. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E minha é a vitória. É isso aí. É isso aí. Oh, aleluia. É a vitória. Aleluia. Eu sou, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Yeah. E eu tenho. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Se vai no celular, levanta. Pega sua Bíblia, levanta aí. Levanta aí para fazer raiva ao diabo. Levanta aí, levanta. Oh, aleluia. Vamos fazer uma declaração de fé aqui agora. Repita assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Então eu sou uma bênção. Aleluia, 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 aleluia. E minha é a vitória. Aleluia, aleluia. E minha é a vitória. Levante suas mãos mais uma vez. Pai, nesse momento agora, assim como Ezequiel chamou no vale de ossos secos um exército, eu libero sobre essa igreja agora, e todos que estão nos assistindo, eu digo agora, que sobre cada decreto de maldição, cada decreto de ofensa, cada decreto de mentira, de calúnia, de injúria, de difamação, sobre cada decreto que foi lançado de pessoas, até pessoas que a pessoa ama, pai, mãe, parentes,
esposa, filho. Eu declaro agora todos os decretos quebrados agora. Eu digo agora que a bênção do Senhor é o novo decreto. Eu chamo você abençoado. Eu chamo você abençoada. Eu chamo você abençoado. Abençoada.